Olá, alunos e alunas. Esta aula é parte do conteúdo da recuperação do segundo trimestre, Unificações Tardias, Itália e Alemanha. A maioria dos países da Europa, daqueles que são os países da Europa Ocidental, dos países que até hoje têm um papel importante na política internacional, se formaram a partir do século XIII. A Alemanha e a Itália tiveram um processo de formação retardado por características da própria política dessas regiões e principalmente pela existência de dois poderes, que eram poderes universais, o Papa e o Imperador do Sacro Império Romano Germânico. No início do século XIX, Napoleão dissolveu o Sacro Império e abriu caminho, de uma certa maneira, para a formação da Alemanha, e a Itália também, a partir das guerras napoleônicas, foi reconfigurada de maneira que os vários territórios acabaram se unificando em uma só nação depois de um processo que durou décadas. Comecemos pela Itália, aqui a gente tem um mapa da Itália em 1848. Nós temos ali, ao norte, em rosa, o Reino de Piemonte e Sardenha, que é chave para o processo de unificação. Aqueles territórios riscadinhos são territórios que depois serão cedidos à França, que a França tinha perdido no Congresso de Viena. Em amarelo e em roxo são os territórios austríacos, do Império Austríaco dentro da Itália. Em verde, os territórios da Igreja, e ao sul, o Reino das Duas Sicílias. Então, nós temos dois reinos, 3 se contarmos com o papado, e mais esses territórios que estão subordinados à Áustria. Não havia, a princípio, resistência para que houvesse uma unificação. A questão é como seria feita essa unificação? Quem estaria à frente desse Estado? Seria uma monarquia? Seria uma república? O Papa, por exemplo, ele não seria um opositor da unificação italiana desde que ele governasse a Itália, tá? O movimento, né, que é considerado o ponto de partida para a unificação, pelo menos ideológico, é chamado de Ressurgimento, que é um movimento literário, político, artístico, que vai tentar celebrar essa ideia de que a Itália tinha uma identidade, buscando lá referências, às vezes, no Império Romano, e que todos os italianos poderiam e deveriam se unir numa só pátria. Havia, a princípio, né, essas ideias do Ressurgimento vão se infiltrar pela Itália inteira, assim como os ideais nacionalistas que marcam o século XIX. Nós vimos as 3 ondas revolucionárias de 20, 30 e 48, e em todas elas nós vamos ter movimento dentro da Itália, no sul e no norte. Bem, havia 3 correntes principais no processo de unificação. A primeira corrente é a corrente que defendia a unificação sob o governo do Papa, que era neo-guelfista. A segunda corrente, que era republicana, liderada pelo Giuseppe Mazzini e com a participação do Garibaldi. Então, Mazzini e Garibaldi, em 48, 49 e 50, chegaram a fundar repúblicas no centro da Itália, inclusive a República de Roma, que fez com que o Papa se retirasse da cidade e pedisse auxílio às nações católicas para poder retomar os seus territórios. Então, franceses, espanhóis e tropas do Reino das Duas Sicílias vieram, austríacos, em apoio do Papa. Essas repúblicas foram derrotadas, mas Garibaldi continuou lutando. E, por fim, nós temos um projeto monarquista que parte do norte, do Reino de Piemonte e Sardenha. Este projeto ele vai ser amadurecido pelo primeiro-ministro, que é o Conde de Cavour, que vai modernizar o Reino do Norte. Então, reformar a agricultura, as leis, promover reformas de infraestrutura, pede dinheiro emprestado para ingleses, franceses e holandeses, belgas também, vai estimular a industrialização e vai se aproximar diplomaticamente da França, fazendo inclusive um acordo militar com a França para contar com apoio contra a Áustria, tá? Quando efetivamente se consegue fazer essa
esse primeiro avanço sobre os territórios austríacos, nós vamos ter então somente os estados do Papa e mais o sul, que era o Reino das Duas Sicílias, e alguns poucos territórios austríacos. Cavour não via a possibilidade de uma invasão do sul que não fosse gerar uma grande resistência internacional, porque não havia nenhuma questão militar que levasse o norte, o Reino de Piemonte e Sardenha, a entrar em guerra com o Reino das Duas Sicílias. Porém, será aí que entra o Giuseppe Garibaldi, que esteve no Brasil, que lutou na Farroupilha. Garibaldi ele vai penetrar no sul, a partir da Sicília, com um grupo de guerrilheiros. Ele encontra nesse sul gente que já estava organizada, não necessariamente pela unificação, mas para a derrubada dessa monarquia, ou exigindo aquilo que era a regra da época, os direitos de voto, parlamento, enfim, o fim do absolutismo, e nós estamos já na década de 1860 do século XIX. No final das contas, Giuseppe Garibaldi e os seus aliados conseguem derrubar a monarquia no sul e nós vamos ter a unificação dos territórios do Reino das Duas Sicílias com o Reino de Sardenha e Piemonte. É só olhar aqui o mapa. Então, o rosinha ali no norte e o sul. Como na Primeira Guerra com a Áustria, você vai ter o apoio da França, aqueles territórios riscadinhos acabam sendo devolvidos à França. Então, aqui a gente tem datas, mas não vai cair data na prova, tá? Que em 1858 houve este acordo com a França, em 1859 nós tivemos guerra com a Áustria e até 1861. O Reino de Piemonte e Sardenha, então, vai conseguir proclamar a independência, ou melhor dizendo, desculpem, a unificação da Itália, vai ter uma constituição, vai ter uma capital em Turim, que fica no norte, mas é uma capital provisória, porque vai ser dito que a verdadeira capital da Itália só poderia ser Roma. Porém, Roma pertencia ao Papa e, desde 1850, havia tropas francesas estacionadas ali para protegerem o Papa. O problema é o seguinte: em 1870, começou a Guerra Franco-Prussiana entre alemães, que ainda não estavam unificados, e a França. A França retira suas tropas da Itália e as leva para a frente de combate contra a Prússia. E o que vai acontecer é que é a chance para que o Reino de Piemonte e Sardenha finalmente ocupe o que restou dos estados papais e tome Roma, porém o Papa se recusa a reconhecer, Papa Pio IX se recusa a reconhecer o Estado da Itália, se declara prisioneiro da Itália, e esse período que vai da unificação definitiva, final, 1870, até 1929, a gente chama de questão romana, porque o Papa se dizia prisioneiro do Vaticano, não reconhecia o Reino da Itália, e o reconhecimento só virá com um acordo que cria o Estado do Vaticano e dá outras compensações à Igreja, mas basicamente o Papa agora é de novo um chefe de Estado. A unificação alemã, ela também ocorre mais ou menos no mesmo período e é feita a partir da Prússia, e dentro da Prússia um grupo em particular, que é a pequena nobreza, os Junker. Pequena nobreza não por serem pobres, mas por não serem duques, condes, ou terem outros títulos de nobreza muito elevados que fossem típicos da Alemanha, tá? E entre esses Junker, aquele que vai liderar o processo de unificação é Otto von Bismarck. O primeiro passo para a formação da Prússia, no entanto, da Prússia com o restante da Alemanha, dos estados alemães, não vai vir através do Bismarck. Vai ser a União Aduaneira, chamada de Zollverein. 1834 ela começa. Esta União Aduaneira vai permitir que produtos circulem por todo o território dos estados alemães, eram mais de 30 estados alemães, sem que houvesse a cobrança diferenciada de impostos. Esta União Aduaneira vai
favorecer principalmente a Prússia, que vai ampliar o seu mercado consumidor e vai ter acesso a mais matérias-primas dentro desses territórios alemães. A Prússia entra na Segunda Revolução Industrial junto com a Inglaterra, e ela tinha entrado na Primeira Revolução Industrial muito atrasada, tá? Quem é que não faz parte do Zollverein? Não faz parte do Zollverein a Áustria. A Áustria ainda tinha uma economia basicamente intervencionista e ancorada em valores, em princípios mercantilistas. Ela não vai ser aceita nesta unidade econômica que agiliza o comércio entre os estados alemães. E aqui a gente tem um mapa do Zollverein. Eu tinha colocado nos slides de sala de aula, estão aqui também. Basta que vocês peguem os slides da recuperação e mostram que os passos para a formação dessa união aduaneira. Então, a partir da Prússia, que é o que está em laranja, a Prússia era um estado com terras descontínuas, vão agregando-se outros estados. Bem, o primeiro passo foi o Zollverein, essa união econômica que permite uma agilização do comércio. O segundo passo é a chamada Guerra dos Ducados. Havia 2 ducados que pertenciam à Dinamarca, 2 territórios, e a Prússia e a Áustria cobiçam esses territórios. A Áustria e a Prússia fazem guerra à Dinamarca, tomam esses 2 territórios, um fica para a Prússia, outro fica para a Áustria. Porém, o que vai acontecer é que, em 1866, a Prússia decide tomar o Holstein, que tinha ficado com a Áustria, para si. E, neste momento, a Áustria está lutando contra os prussianos, contra os húngaros que querem sua independência, e também está lutando na Itália, 1866. Então, o primeiro passo, Zollverein, segundo passo, Guerra dos Ducados, e o terceiro passo era estimular a animosidade de Napoleão III, que governava a França, e levar a França a declarar uma guerra à Alemanha que pudesse estimular, vamos lá no mapa, a união de todos os territórios. Por quê? Porque os territórios aqui que estão em vermelho, eles estão ligados à Prússia, são em sua maioria protestantes e vão embarcar em um projeto prussiano. Os territórios do sul, laranja mais claro, são em sua maioria católicos e vão resistir a uma união com a Prússia, que para eles beneficiaria somente os prussianos. Eles estão muito mais ligados à Áustria do que à Prússia. Porém, as agressões, né, a troca de agressões com Napoleão acaba criando ou reforçando a tal identidade nacional dentro desses territórios alemães. A Guerra Franco-Prussiana, ela vai acontecer entre 1870 e 1871. A França vai perder, o Império Francês vai cair, a França vai voltar a ser uma república. O Império Alemão vai ser declarado em Versailles, o que é uma grande humilhação. E a França vai perder 2 territórios, a Alsácia e a Lorena, para a recém-criada Alemanha. Esses 2 territórios vão ser o motivo do chamado revanchismo francês, sentimento de vingança dos franceses contra os alemães, que é uma das motivações da Primeira Guerra Mundial. Bismarck, que antes era o primeiro-ministro, o chanceler da Prússia, agora vai ser o chanceler do Império, e ele vai desenvolver uma política de alianças que tenta fazer com que a Alemanha possa criar laços com todas as nações possíveis, mesmo nações inimigas, a princípio, e isolar a França. Seria para Bismarck uma estratégia de manutenção da paz. E também foi Bismarck que convocou a Conferência de Berlim, que é a Conferência de Partilha da África. E chegamos ao fim desta aula de unificação da Itália e unificação da Alemanha.